Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos ao meu canal e o tema de hoje é Jesus está voltando. Jesus está voltando. E isso aqui não é uma pergunta, né? Isso aqui é uma afirmação. Jesus está voltando, né? E como nós temos nos preparado para esse retorno? Muitas e muitas vezes nós ouvimos dos nossos pais, dos pastores, dos diáconos, né, dentro da igreja, né, Jesus está voltando, e parecia algo tão longe, né, uma realidade tão distante, mas cada vez mais esse tempo está se aproximando do retorno do Senhor para buscar a noiva, para buscar a igreja, para nos buscar. E como é que nós temos nos preparado para isso? Qual é o nosso posicionamento a respeito dessa realidade que está cada vez mais próxima? Nós temos visto muitas e muitas coisas acontecendo, né, no mundo, e não é de hoje. A verdade é que desde que o Senhor retornou aos céus, o mundo está caminhando para o fim, né? Os sinais não são de agora, não é coisa de agora, não é uma guerra que está acontecendo da Rússia contra a Ucrânia, de Israel, o grupo Hamas, não é algo atual, é algo que já vem acontecendo há muito tempo, né? Quantas e quantas vezes a gente estudou nos livros de histórias sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial, e nada mudou. O mundo nunca esteve em paz. O que a gente desfruta hoje é uma falsa paz, é uma paz muito aparente, muito superficial. O mundo está em guerra e catástrofes têm acontecido com frequência, e pandemias e pestes, assim como o próprio Senhor já deixou para a gente através da palavra, através do ensinamento. Quando ele esteve aqui caminhando em nosso meio, ele já nos deixou avisados, ele já advertiu como seriam os primeiros sinais que precederiam o seu retorno. Porém, o mais importante nesse momento, né, nesse atual cenário que nós estamos vivendo, como nós temos nos comportado, né? Como nós temos visto tudo isso que está acontecendo, né? Muitas e muitas pessoas cristãs, conhecedoras do evangelho, elas estão preferindo não saber do que está acontecendo ao nosso redor. Estão preferindo não saber como está, o que está acontecendo no mundo e ao seu redor. O que é necessário para a gente nesse momento é a gente saber de fato o que está acontecendo, para ver a palavra se cumprindo, para a gente poder saber que a palavra está se cumprindo. É tudo confirmação do que o Senhor já deixou por escrito. Então nós não podemos simplesmente optar por se manter na ignorância dos fatos. A gente deve sim tomar conhecimento para saber que os sinais estão acontecendo, e não é coisa de hoje, não é coisa de agora. O hoje e o agora apenas são o afunilamento de tudo aquilo que já estamos vivendo há muito tempo. Na verdade, o tempo está se afunilando e cada vez mais o Senhor está se aproximando, cada vez mais a sua volta está se aproximando para buscar a sua noiva. E por isso que eu volto a dizer, não se mantenha ignorante, tome conhecimento. Ah, mas eu sofro de ansiedade. Ah, porque me faz mal saber de tanta desgraça. Meu amigo, minha irmã, se firme no Senhor. Busque ao Senhor, tenha fome e sede da presença de Deus, porque nós precisamos sim estar vigilantes e atentos a tudo que está acontecendo no mundo, a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Não entre numa caverna e eu não quero saber porque eu fico preocupado, porque eu fico com ansiedade, porque eu fico isso ou porque eu fico aquilo. Jamais. Se firme no Senhor, busque o Senhor em oração, sabe? Construa um relacionamento, uma intimidade, porque tudo isso já está escrito. Não adianta você querer fugir do que o Senhor já nos deixou avisado. Não adianta fugir. É necessário ter um espírito de ousadia, de força, de combate, e saber que nós estamos aqui com uma missão. E a gente não pode se calar e muito menos fugir do que está acontecendo. O Senhor não chamou covardes para seguir ao seu lado. O Senhor chamou homens e mulheres com espírito de ousadia, com fome e sede do Evangelho, com fome e sede do Evangelho. Você não pode ter medo, você precisa sim buscar ao Senhor e se fortalecer nele para seguir adiante, porque ainda estamos no nosso país gozando de uma certa liberdade para proclamar o Evangelho, para irmos e voltarmos da nossa igreja. Nós ainda estamos usufruindo disso, mas os dias são maus e vai chegar um tempo em que muitas coisas irão mudar, né? Muitas coisas nesse sentido irão mudar e nós temos que estar preparados para isso. E não existem só aquelas pessoas, né,
que preferem não saber do que está acontecendo, que preferem não ligar o noticiário, não ouvir o noticiário, tomar conhecimento, né, de toda essa desgraça que infelizmente é uma realidade, mas é uma realidade que eu volto a dizer que o Senhor já nos deixou avisado, né? O Senhor já nos deixou conscientes de que isso iria acontecer. Não existem só essas pessoas, existem aquelas que simplesmente vão com a onda, elas simplesmente seguem o bonde. E eu tô falando de pessoas conhecedoras do Evangelho, eu não tô dizendo daquela pessoa que não sabe, né, da verdade da Bíblia, daquela pessoa que não é conhecedora de Cristo. Não estou falando dessas pessoas, eu estou falando daquelas pessoas crentes, daquelas pessoas cristãs, daquelas pessoas que conhecem a verdade da palavra do Evangelho. Eu estou falando dessas pessoas. Infelizmente, dentro do nosso meio, né, existem irmãos que estão vivendo essas duas realidades nesse contexto que a gente está vendo que o Senhor está próximo, que os sinais estão aí, que está tudo acontecendo e apontando para a volta do Senhor. Eu estou falando dessas pessoas que uma parte prefere simplesmente ignorar os fatos, não querer saber, sabe? Levar a sua vida ali no seu dia a dia. Eu vou para a igreja, eu volto, estou envolvido em ministério, né? Leio a Bíblia, faço minhas orações, mas prefere não tomar conhecimento de tudo isso que está acontecendo, que aponta o retorno do Senhor. Existem essas pessoas que precisam despertar, porque quando você toma conhecimento de algo que está acontecendo, o Senhor vai te dar as diretrizes de como lutar, de como combater, de como orar, de como se posicionar. O Senhor não vai te dar essas diretrizes se você prefere se manter na ignorância das coisas. Então você precisa sim despertar para isso, despertar e ter um espírito de ousadia para saber como enfrentar isso tudo que está acontecendo. Existem essas pessoas, existem esses irmãos. E existe o outro lado que simplesmente está indo com a onda, está indo com a maré, está se deixando ser influenciado por tudo que está acontecendo. Como? Como assim, Ana? Como assim? A pessoa está ali sabendo de tudo e está se deixando influenciar pelo que propriamente? Do que propriamente você está querendo falar, né? A respeito do que? Simplesmente as pessoas que estão envolvidas com toda essa era tecnológica. Ah, vai dizer que você não gosta da sua Alexa fazendo as coisinhas lá dentro da sua casa. Vai dizer que você não gosta do seu celular. Esse celular que eu estou usando para gravar. Vai dizer que você não gosta desse conforto, né? Dessa comodidade, dessa facilidade que toda a tecnologia tem trazido para dentro da nossa casa. Você vai dizer que você não gosta, porque eu gosto, com certeza, né? E muitas vezes a gente está se deixando, a gente está se permitindo, muitas vezes a gente está se permitindo ser levado por tudo isso e perdendo a nossa percepção espiritual acerca de todas as coisas. A gente está simplesmente se deixando ser levado por toda essa facilidade, por todo esse comodismo, por todo esse conforto que a tecnologia nos oferece e estamos deixando o nosso olhar espiritual acerca de tudo ser simplesmente levado, enganado, maquiado, sabe? E é isso que eu venho a dizer. Não existe só a banda dos que preferem se manter ignorante acerca de tudo. Existe também essa banda que perdeu esse olhar espiritual porque estão envolvidos com a facilidade da tecnologia. O que nos faz despertar em todo o tempo a respeito do retorno do Senhor é a palavra de Deus. Quando a gente tem conhecimento da palavra, a gente automaticamente, involuntariamente, a gente começa a assimilar tudo o que está acontecendo no mundo. Quando você toma conhecimento do que o Senhor deixou ali avisado das coisas que iriam acontecer, você começa a assimilar as coisas que estão acontecendo no mundo com a palavra de Deus. Então você começa a ficar com espírito de vigilância até quando você nem planeja. Você não tá nem no espírito de ficar em vigilância. Você tá até descansando, relaxado, com outras coisas na sua cabeça. Mas quando você começa a tomar conhecimento do que está acontecendo no mundo e tem o conhecimento da palavra, automaticamente você começa a assimilar, né? Você começa a conectar e saber, olha aí, mais um sinal, e como eu estou, e como eu tenho me preparado se o Senhor viesse hoje. Se o Senhor viesse hoje, eu estou preparado, eu estou em espírito de vigilância, né? Para saber que o meu Senhor, que o meu Deus virá nos resgatar. Isso é algo que a gente precisa parar e realmente começar a se reavaliar. A gente precisa se reavaliar como cristão e como nós temos absorvido todas essas informações.
Você tem conhecimento da palavra? Você tem conhecimento das coisas que o Senhor falou a respeito dos sinais do seu retorno? Em Lucas 21, versículo 11, Jesus explica como se dará os primeiros sinais de sua volta. Ele diz assim: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. O que o Senhor está dizendo é algo que a gente já vem tomando conhecimento, que a gente já vem vendo há muito tempo, né? Então, Alana, se a gente já está vivendo há muito tempo, como é que você vem me dizer que Jesus está voltando agora? Porque você está repetindo algo que muitas pessoas já dizem há muito tempo. Porque cada vez mais o tempo está se afunilando, cada vez mais quem tem o Espírito Santo de Deus consegue sentir verdadeiramente que esse retorno está próximo. Não somente pelas coisas que aconteceram, nem pelas coisas que estão acontecendo, mas porque o Espírito Santo, ele desperta o seu povo para que se prepare para o retorno do Senhor. E o Espírito Santo está fazendo isso não somente em mim, mas em muitos e muitos que também estão nessa mesma sintonia de levar o conhecimento das pessoas que creem ao Senhor e das pessoas que não sabem da existência do Senhor, que não têm conhecimento do Evangelho, a dizer isso: o Senhor está voltando, desperta a igreja. E o que você tem a dizer sobre toda essa era tecnológica, né? Nesse ponto, a gente precisa estar muito vigilante, porque, como eu disse lá no início, é muito confortável, é muito facilitador, né? Toda essa era tecnológica. Não basta um clique, você já resolve toda a sua vida, né? Basta um Pix, basta abrir o aplicativo do banco, você já paga todas as suas contas sem precisar enfrentar fila, né? Então, veio para facilitar muito, muito essa era tecnológica, né? Então, como que a gente deve se posicionar em relação a isso, né? Até que ponto a gente pode permitir que toda essa tecnologia entre dentro da nossa casa? Esse é um ponto muito delicado, porque é aqui, nesse ponto, realmente, que a gente costuma ser rotulado de doido, que o crente costuma ser rotulado de fanático, né, de bitolado. O que uma coisa tem a ver com a outra? A tecnologia veio para melhorar a vida do homem, mas até que ponto toda essa tecnologia é pra gente? Até que ponto a gente vai deixar que toda essa tecnologia faça parte da nossa vida, faça parte da nossa família, entre dentro da nossa casa? Nós estamos vivendo uma era em que robôs, humanoides, eles estão sendo projetados para fazer as vezes da gente em todos os sentidos, até de marido e mulher. Tem muita gente que vai se casar com o robô, que vai ter uma vida conjugal com o robô. Eles vão realmente assumir o nosso lugar em vários aspectos, e isso não é coisa de crente doido, isso não é coisa de crente fanático, que fica com medo do fim do mundo, que qualquer coisa diz, é o fim do mundo. Não, isso é uma realidade, e nós como cristãos, nós precisamos estar atentos a isso, e saber até que ponto isso tudo é pra gente, até que ponto isso tudo é bem-vindo dentro da nossa casa. Nós precisamos sim estar atentos a isso. Como diz a palavra lá em Apocalipse, veja comigo, lá em Apocalipse 13, versículo 15, diz assim: e lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos que não adorassem a imagem da besta. Então veja, a gente não sabe quando todas essas coisas irão acontecer, né? A gente sabe os sinais, a gente tem a noção do tempo, né? Porque o Senhor já deixou isso lá, quando ele falou quais seriam os sinais do seu retorno. A gente tem noção, mas a gente não sabe nem o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar, e nem o dia e nem a hora em que as coisas irão começar a fluir dessa forma, né? Mas a gente tem noção que sim, a besta, ela terá poder para dar vida a outra besta que será incumbida de perseguir e matar todos aqueles que não a adorarem. E seja qual for a besta, nós precisamos estar atentos a tudo o que está acontecendo. O que pode me garantir e o que pode te garantir que essa besta não virá na imagem de um robô que está coabitando dentro do seu lar? Olha que facilidade dela vir e te matar se ela já está dentro da tua casa, se tu deu liberdade para que ela andasse junto contigo. Então é por isso que eu volto a dizer, parece papo de crente doido, mas eu te asseguro de uma coisa, meu irmão. Eu não sou nem um pouquinho doida e eu não sou nem um pouquinho fanática. Tudo o que eu falo está na
palavra está aqui no nosso manual de instrução. Então esteja consciente até que ponto toda essa tecnologia que está surgindo do mundo é bem-vinda na tua casa. Fique atento, porque eu volto a dizer incansavelmente, Jesus está voltando. Fique atento. É mais difícil a gente chegar aqui e dizer, olha, se prepare que Jesus está voltando, do que eu simplesmente dizer, que bacana, que legal, eu quero algo que venha facilitar a minha vida, eu quero um robô aqui para fazer a faxina da minha casa, para ler uma historinha para o meu filho dormir, porque eu estou muito cansada. Não dê autoridade e não dê poder e autoridade para que nada e nem ninguém venha a tomar as rédeas da sua casa, a não ser você e o Senhor Jesus. Esteja muito atento a isso. E não tenha medo de dizer, assim como eu, não tenha medo de proclamar isso, não tenha medo de rótulos, não tenha medo do que virá contra você, porque maior é quem está conosco e Ele é Jesus Cristo. Nada do que o Senhor disse foi dito para nos amedrontar ou para nos acovardar. Foi dito para que a gente se prepare e principalmente esteja muito atento a tudo que está acontecendo, porque Satanás ele quer transformar o evangelho em todo o tempo numa grande piada. Satanás quer transformar o evangelho o tempo todo em uma grande piada, para que o pecador continue pecando e para que a palavra não alcance os corações. Então a gente tem que estar muito atento. A gente deve se manter firme no Senhor. Não se distraia do Senhor, não se distraia da palavra de Deus, não se distraia de tudo aquilo que Ele deixou escrito para nos deixar sobre aviso do seu retorno. E assim como está escrito lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, assim há de ser a vinda do Senhor Jesus. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, mas o que a gente deve saber é que a gente deve estar preparado em todo o tempo, porque o Senhor está voltando. E a gente não pode se cansar de repetir isso. Se você que é cristão, se você que é conhecedor do evangelho não tem fome e sede do retorno do Senhor, alguma coisa está errado, meu irmão. Não fique aí se acomodando, não fique aí sonhando com tudo dessa terra e ignorando ou deixando como se não fosse prioridade isso na sua vida, né? Escanteando essa verdade, porque essa é a verdade que nos move, é essa promessa que nos move a adorar, amar e principalmente esperar que o Senhor venha nos buscar, venha buscar a sua igreja, certo? E o vídeo de hoje era sobre isso e eu espero realmente que essas palavras venham a edificar de alguma maneira a sua vida, venha de alguma maneira trazer luz ao seu entendimento acerca desse tema que foi abordado hoje, certo? Beijos e até o próximo vídeo.